Sábado também nós vamos conversar sobre a questão do culto dos jovens, né? Mas sábado, 8 horas da manhã, consagração para toda a igreja. Amém, irmãos? Consagração para toda a igreja. E domingo eu vou estar trazendo a quarta aula da escola bíblica. Quarta aula, o tema é poderoso. Nós estamos falando sobre a unidade da igreja. E a base é o ensino de Paulo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo de número 12. Então, por favor, faz um esforço, vem para cá no domingo de manhã. Eu sei que é cansativo, eu sei, a gente passa a semana trabalhando, é cansativo, mas é gratificante. E todo o ensino que nós absorvemos vai servir para a nossa vida em todas as áreas. O ensino da palavra vai fazer com que nós sejamos cristãos maduros, cristãos envolvidos no reino de Deus, vai despertar a nossa mentalidade, abrir a nossa visão espiritual para aquilo que Deus espera de nós. O ensino da palavra abre a nossa visão espiritual e nos faz cristãos conscientes do chamado de Deus e da nossa responsabilidade nessa terra. Amém, queridos? Como servo do Senhor. Então, faz um esforço de vir no domingo, é 9 horas da manhã, dá tempo de você dormir até 8 e meia, e aí vem aprender de Deus na escola bíblica. Amém? Gênesis 38. Eu queria ler esse capítulo todo. Porque essa história é muito fantástica. E eu confesso a vocês que tem histórias na Bíblia que às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que o Senhor permitiu que essa história fosse escrita? Há umas histórias meio bizarras na Bíblia. Assim também como quando você olha a genealogia de Jesus lá no primeiro capítulo de Mateus, você fica, meu Deus, como é que pode essa pessoa fazer parte da genealogia de Jesus? Como é que pode uma Raabe fazer parte da genealogia de Jesus? Raabe era uma prostituta. Como é que pode Davi fazer parte da genealogia de Jesus? Como é que pode Judá, Tamar, Perez fazer parte da genealogia de Jesus? Porque a história que nós vamos ler vai falar sobre Judá. Judá foi o terceiro filho de Jacó com Leia. Jacó teve 6 filhos com Leia. Leia engravidou, concebeu de Jacó e deu 6 filhos a ele: Rúben, Simeão, Judá, Levi, Zebulon e Issacar. Os 6 que ela gerou. A sua serva gerou mais 2. Se eu não me engano, foi Dan e Naftali. Raquel gerou 2. José e Benjamim. A serva de Raquel gerou mais 2, que foi Axé e Dan. E formam os 12 filhos, consequentemente as 12 tribos. E Judá, que é esse camarada que nós vamos ver a história dele agora, ele foi o terceiro filho de Jacó com Leia. Olha como a história é linda, ó. A história é forte. Gênesis 38. Aconteceu que nesse tempo Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem de Adulão, que se chamava Ira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá. Eu vou ler bem rápido, eu quero ler o capítulo todo. Casou-se com ela e a possuiu. Ela concebeu, engravidou, deu à luz um filho e o pai o chamou de Outra vez ela concebeu e gerou um filho que chamou de Onã. Quando estava em Quezib, engravidou novamente e teve um outro menino que chamou de Selá. Mais tarde, Judá casou seu filho primogênito com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas de e o filho mais velho de Judá, que ele praticara, e por esse motivo fez morrer. Então Judá orientou a Onã: vai à mulher do teu irmão, cumpre com ela o dever de cunhado, te casa com ela e suscita uma posteridade ao seu irmão. Ora, Onã tinha consciência de que
que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações sexuais com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. Olha aqui, ele matou Er, porque Er era mau aos olhos do Senhor. Deus matou. Ele matou Onã, porque Onã foi egoísta, e para não suscitar descendência do irmão Er, ele não completava o ato com a esposa, para não gerar semente para o irmão. E isso é um ato de egoísmo, sem contar que, por Jesus descender da tribo de Judá, alguns acreditam que ele estava atrasando o plano e o propósito divino. Eu, particularmente, já acredito que Deus não queria que nem Er e nem Onã gerasse semente, da qual iria participar da genealogia de Jesus. Eu entendo que Deus queria que Judá fosse aquele que iria gerar o filho que iria participar da descendência de Jesus. Por quê? Porque Judá, escuta bem, Judá era pacificador, Judá, ele era intercessor, e Judá, por mais que ele cometesse erros, ele era justo. Então Deus, na minha opinião, ele não deixou que nem Er e nem Onã gerassem filhos em Tamar, porque ele queria que Judá fosse aquele que gerasse. Por isso que essa história é meio bizarra, meio cabeluda. Continue a história comigo. Então Judá orientou a Onã, vai casa, verso 9. Ora, Onã não tinha consciência, já lemos, verso 10. O Senhor ficou irado com a atitude desobediente e egoísta de Onã e o matou também. Verso 11. Então Judá pediu a sua nora, Tamar, volta à casa de teu pai e mora lá como viúva até o meu filho Selá se torne adulto, porquanto temia que ele viesse a morrer por algum motivo, como ocorrera com seus irmãos. Sendo assim, Tamar voltou a residir em casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha de Suá, a esposa de Judá, morreu. Judá ficou viúvo. Quando Judá encerrou seu luto, foi até Tina com seu amigo Ira, o adulamita, a fim de observar os trabalhos que tosquia do seu rebanho. Esse fato foi comunicado a Tamar. Eis que deu sogro sobre a Tina para acompanhar a tosquia de suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, abandonando as roupas próprias de viúva, cobriu o rosto com o véu, com a intenção de não ser reconhecida, e foi sentar-se à estrada da cidade de Emaim, a entrada da cidade de Emaim, que fica no caminho para Tina. Ela agiu dessa maneira, porque percebeu que, embora Selá já tivesse se tornado adulto, ele ainda não tinha sido oferecida em casamento. Assim que a avistou, Judá pensou que fosse uma prostituta, pois ela havia ocultado seu rosto. Não percebendo que se tratava de sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e a convidou: vem se deitar, quero te possuir. Porquanto não podia imaginar que aquela mulher fosse a sua própria nora. E a mulher indagou: o que me darás para coabitares comigo? Ao que ele replicou: eu te mandarei um cabrito do meu rebanho. Todavia, ela replicou: sim, se me deres um penhor. Qual o penhor? Qual é a garantia de que você vai me mandar? E ele questionou: ora, o que garantia queres que te deixe? E a mulher prontamente lhe pediu: o teu selo, repete comigo, diga o selo, diga o teu anel, o teu cordão e o cajado que seguras. O tema da mensagem é as três coisas inegociáveis de um cristão: o anel, que é o selo, o cordão, que é o cinto de pastor, e o cajado. O tema da mensagem é esse aqui: as três coisas que todo cristão, que nenhum cristão pode negociar: o anel, o cordão e o cajado. Continua. Eles tiveram relações, e eis que naquele mesmo dia ela engravidou de Judá, a nora engravidou do sogro. Tamar retornou para sua casa
casa, retirou o véu e voltou a colocar a mesma roupa tradicional de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Hira levar o cabrito prometido, olha, ele é homem de palavra, e trazer de volta os objetos que havia deixado com a mulher, mas Hira não a encontrou. Então perguntou aos homens de Enaim: onde está aquela prostituta mística que costumava ficar na beira do caminho? Mas os homens responderam: jamais houve uma prostituta mística nesta cidade. Hira, o amigo dele, voltou, pois junto de Judá lhe reportou: eu a procurei, mas não me foi possível encontrá-la. Também os homens do lugar me asseguraram que jamais viram uma prostituta mística ali. Então Judá concluiu que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, cumpri minha palavra, mas tu não achaste. Passados os 3 meses, foram levar notícias a Judá, sempre tem um fofoqueiro. Eis que tua nora Tamar prostituiu-se e ficou grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou: tirai-a para fora da casa e que seja queimada viva. Assim que a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: sim, estou grávida do homem a quem pertence isto. Vê se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, que era o anel, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e declarou: ela é mais justa do que eu, porquanto não cumpri minha palavra, dando-a como esposa ao meu filho Selá, e nunca mais teve relações sexuais com ela. Tamar não ficou sendo a mulher de Judá. Judá, ele era viúvo e Tamar era viúva. Não havia nenhum problema se eles chegassem a se casar. Só que, como eu disse, a história dele está cabeluda. Porque ela se sentia injustiçada, porque ele havia feito uma promessa de dar o filho Selá para se casar com ela, e ele não cumpriu. E aí ela se vestiu, ela se cobriu, não deixou que ele soubesse quem era ela, se sentou. Ele estava abalado emocionalmente e também estava fraco, porque a esposa tinha falecido. E aí achou que ela era uma mulher, uma prostituta, e chamou ela para se deitar com ela. Agora, qual é o agravo disso aqui? Porque ela ficou grávida, ela teve gêmeos. Um é Perez e o outro é Zerá, os filhos que ela deu de Judá. E Jesus, ele vem da genealogia, na genealogia de Jesus está Judá, Tamar, Perez. Leia lá Mateus capítulo 1 e você vai ver. Por isso que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Porque Judá, ele faz parte da descendência de Jesus. Até chegar em José e Maria, Judá faz parte. Agora me chama a atenção essa história. Como eu já falei, há algumas histórias meio cabeludas na Bíblia. E olhando a genealogia de Jesus, a gente vê, meu Deus, como é que pode uma mulher como essa, um homem como esse, essas histórias tão cabeludas fazerem parte da genealogia de Jesus. O fato é, Deus está sempre disposto a restaurar e a usar aqueles que foram restaurados pela sua graça, pela sua misericórdia. E Deus conta com essas pessoas, por mais que elas tivessem feito coisas tão terríveis, se elas se arrependeram, agora eu dirijo a minha palavra a nós, se nós nos arrependermos, Deus ele vai nos encaixar no seu plano de salvação, no seu propósito eterno. Amém? Amém ou não amém? Então Deus está disposto a perdoar e a restaurar qualquer ser humano. Deus está disposto a dar novamente uma oportunidade a qualquer ser humano. Se esse ser humano reconhecer o seu pecado, reconhecer as suas falhas e buscar em Deus, viver em novidade de vida, Deus ele vai engajar esse ser humano no seu plano divino. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa as coisas desprezíveis, as coisas que não são, para confundir as que são. O cara pode ser o maior mané, a pessoa mais endiabrada desta terra, mas se ela tiver o seu coração impactado pela glória de Deus e a luz de Deus iluminar a sua vida, pode ter certeza que Deus vai mudar o
fazer com que essa pessoa se torne um instrumento nas mãos dele. E é isso que me deixa encantado nesse Deus. É isso que me leva a adorar esse Deus, a jubilar na presença de Deus, a engrandecer esse Deus, porque todos nós, que outrora estávamos acorrentados, sem direção, Deus ele fez questão de nos atrair, no meio de uma multidão de quase 9 milhões de habitantes que estão espalhados pelo planeta Terra. Deus olhou para mim e para você e disse: você é novo e eu tenho um plano para você. Ah, isso me encanta, gente. Isso me fascina. Eu sou fascinado por esse Deus. Por ver a magnitude do seu poder, mas também a simplicidade da sua graça. Uau! A magnitude do seu poder e a simplicidade da sua graça. Ele é apaixonado. Ele nos ama. Amém, queridos? Diga comigo 3 coisas inegociáveis. Você viu que quando ela levantou e mostrou para ele: eu estou grávida do dono dessas 3 coisas: o anel, o cordão e o cajado. Quando ela levantou, ele disse: ela é mais justa do que eu, ela não merece ser queimada. O fato é que se nós como cristãos perdermos essas 3 coisas, negociarmos essas 3 coisas, nós vamos sair de debaixo da mão de Deus e cair nas mãos do homem e nas mãos do diabo. Ela estava na mão dele, porque ele negociou com ela o anel, o cordão e o cajado. Você sabe que o anel, ele simboliza o selo. Nos tempos bíblicos, as pessoas marcavam suas mercadorias com um anel. Se ela não podia ir, ela mandava o seu trabalhador ir lá. Eu falei sobre isso nas primícias, sobre o selo. Então, nos tempos bíblicos, o anel ele servia para marcar mercadorias. Quando o dono de uma mercadoria não podia ir, ele mandava o seu trabalhador e ele marcava com o anel, selava todas as mercadorias. E aí todo mundo sabia que aquela mercadoria era de Judá ou de Jacó. Por quê? Porque estava selada com o anel dele. Você sabe que quando o rei selou o decreto para lançar na cova dos leões, a pessoa que fosse pega orando a um outro Deus que não fosse a ele, depois que o rei selou, acabou, já era. O anel também tinha autoridade sobre ele, a autenticidade. Quando Judá negocia o anel, ele está negociando o seu selo. Nós sabemos que o selo que nós temos, que Deus nos colocou, foi o Espírito Santo de Deus. O texto base da minha mensagem no início do ano foi Efésios capítulo 4, verso número 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus pelo qual fostes selados para o dia da redenção. O anel é símbolo de autoridade, de inviolabilidade, de proteção e de segurança. O anel, ele simboliza inviolabilidade, proteção e segurança. Uma correspondência que foi endereçada e selada a uma pessoa, remetida a uma pessoa, nenhuma outra pessoa pode extraviar essa correspondência ou abrir essa correspondência, porque é crime. Abrir uma correspondência que não é nossa é crime. Assim também, nós cristãos não podemos negociar o selo que Deus colocou em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque uma vez, se ele foi inviolado, se esse lacre, esse selo foi inviolado, o diabo ele vai conseguir ganhar a batalha contra a nossa vida, contra a nossa alma. O anel, o selo, ele não pode, a primeira coisa que não pode ser negociada jamais. O cristão não pode negociar o selo, o anel. Sansão porque ele negociou, Sansão porque ele brincou, Sansão porque tocou onde não podia tocar. Ele tocou no cadáver de um leão, tirou o mel de dentro dele. Ele negociou com uma mulher que não era para negociar, ele fez aliança com quem ele não era para fazer
todos nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus, e nós, em hipótese alguma, nós podemos negociar esse selo, esse marco. Muitos cristãos têm negociado, muitos cristãos têm inviolado esse selo. Querido, sabe qual é o maior perigo de uma igreja? É quando nós negligenciamos a busca pelo enchimento do Espírito Santo. Paulo diz: não apaguei o Espírito. Paulo diz: não apagueis o Espírito. Não apagueis, não extingueis o Espírito. Antes sede fervorosos no Espírito. A igreja que quer subir, que vai subir para a eternidade, precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Queridos, o Senhor conhece os seus. E o Senhor conhece os seus porque Ele nos selou. Em 2 Timóteo capítulo 2, 19, está escrito que Deus nos selou e que Ele conhece cada um daqueles a quem Ele selou. Porque, presta atenção, você há de concordar comigo. Tem gente que diz que é filho de Deus, mas não sabe nem por que é filho de Deus. Nós sabemos por que nós somos filhos de Deus, não porque está escrito na palavra, e a palavra nos ensina. Porque todos quantos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Romanos capítulo de número 8, a partir do verso de número 7. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. E o selo de autenticidade é este: aquele que é do Senhor está selado pelo Espírito e o maligno não toca. Se você e eu somos de Deus, foi João que disse na sua primeira epístola, no capítulo 5, no verso número 18: aqueles que são do Senhor, o maligno não toca. Eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Deus me comprou com o seu sangue, Deus me comprou com o sangue do seu filho. O Espírito dele habita agora na minha vida, o Espírito dele agora habita na sua vida. Você agora está selado pelo Espírito, você está selado pelo Espírito, amém? Então você é filho de Deus porque você é guiado pelo Espírito, porque é o Espírito quem nos orienta e nos diz o que nós temos que fazer. Amém, queridos? Então nós somos de Deus e o maligno não pode tocar em você. Agora presta atenção: o diabo só não pode tocar se nós não inviolarmos. Inviolabilidade, nós não podemos violar. É violar? É violar, né? É violar. Nós não podemos violar esse lacre ou romper esse lacre. O fato é, igreja, nós precisamos como igreja continuar íntimos do Espírito Santo. Nós precisamos como igreja guardar, sermos responsáveis com a maior dádiva que Deus entregou na nossa vida. A maior dádiva que Deus entregou na nossa vida foi o Espírito Santo de Deus. Amém? É Ele agora está habitando em nós. Pastor, a maior dádiva vai a salvação, mas a salvação só vai acontecer por causa do sacrifício de Cristo e porque o Espírito habita em nossas vidas e Ele está forjando o nosso caráter. Porque se nós não deixarmos Ele fazer isso e entristecermos a Ele, negociarmos como Judá negociou, nós vamos ficar na mão do inimigo ou de qualquer outra pessoa e sairmos de debaixo da mão de Deus. Repete comigo, diga: eu não vou negociar esse primeiro item. Diga: o anel, que é o selo. O Espírito de Deus é o selo. Você e eu estamos selados para o dia da redenção. Amém? E eu vou repetir: o selo indica inviolabilidade, proteção e segurança. Amém? A segunda coisa que ele negociou, diga: o cordão. O cordão, queridos, era um cinto de pastor.
E o cinto, ele simboliza firmeza de caráter. Na Bíblia, o cinto vai simbolizar a firmeza de caráter. O cinto na Bíblia, ele simboliza firmeza de caráter. Irmãos, não basta ter carisma. Se nós não tivermos caráter, não vai servir de nada. Não basta uma pessoa ser só carismática. A gente vê muita gente carismática. É uma lábia, é uma conversa. E muitas vezes, mas quando sai da sua presença, corta tudo. Corta você. Corta tudo. Não basta só ter carisma, tem que ter caráter. Porque carisma sem caráter, em algum momento vai dar em catástrofe. Amém, querido? Eu não estou dizendo que o cristão, ele tem que ser fechado, né, irmão? Eu não estou dizendo que nós temos que ser fechados com as pessoas, porque tem crente que quer mostrar santidade com a cara fechada, a cara amarrada, sem dar bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas. Eu não estou dizendo isso. E eu sempre ensinei aqui, aprenda pelo menos dar um bom dia, boa tarde, boa noite. Por mais que as pessoas não lhe dê a elas. Seja educado, porque isso é uma questão de educação, amém? Mas, queridos, nós precisamos ter caráter. O cinto que Judá negociou, ele simboliza firmeza de caráter. Para você ter uma ideia, o cinto faz parte da armadura de Deus que Paulo escreve lá em Efésios capítulo 6, verso número 14. O cinto, ele faz parte da armadura de Deus em Efésios capítulo 6, verso 14. Paulo diz: estejam cingidos os vossos lombos com o cinto da verdade. E Jesus, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, verso 35, ele diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cinjam os vossos lombos e estejam acesas as vossas candeias. Lucas capítulo 12, verso 35. O lombo tem que estar cingido e o cinto da verdade. Presta atenção. Não cabe na minha cachola o crente viver mentindo. Mente por tudo. Por tudo como uma mentira. Tem gente que mente tanto que quando fala a verdade nem acredita mais. Ele acredita na mentira. Até ele acredita na mentira dele. Vocês estão entendendo? Gente, alô! Queridos, o pai da mentira é o diabo. Está escrito na Bíblia, em João capítulo 8. Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Porque desde o princípio ele vem mentindo e vem enganando as pessoas. Jesus disse: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Quem carrega o selo de Deus, que é o Espírito Santo, está aceso. Amém, amém? Amém, amém? Cingido com o cinto da verdade, firmeza de caráter, glória, e com a lamparina acesa, com a candeia acesa. Meu Deus, não vai ter demônio que ouse atravessar o seu caminho. Amém? Eu vou repetir: cingido com o cinto da verdade e com a candeia acesa, não vai ter capeta, não vai ter demônio que se coloque entre você e Deus. Porque você cheio do Espírito Santo de Deus, você falando a verdade, vivendo na verdade, não vai ter um demônio que ouse se colocar entre você e Deus, apontar o dedo para você. Quando o povo de Israel está saindo do Egito, o que foi que Deus falou para eles? Estejam cingidos, estejam calçados e estejam com o cajado na. Quando vocês forem sair do Egito, Moisés, digam para todos: cinjam os lombos, calcem as sandálias e estejam com o cajado. Veja comigo aí Provérbios 23, 23. Provérbios 23, 23.
e não a vendas por preço algum. Compra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não a vendas por preço algum. Não negocie a verdade. Ah, é só uma mentirinha. Não existe mentirinha, mentirona é mentira. E quem mente é filho do diabo e não de Deus. Quem diz é a Bíblia em preto e branco. Amém, queridos? Amém, queridos? Eu queria que você abrisse comigo Colossenses capítulo 3, verso 9 a 11. Colossenses capítulo 3, verso 9 a 11. Colossenses 3, verso 9 a 11. Não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com as suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo em tudo e habita em todos nós. Em outras palavras, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, ou se você é branco, seja verdadeiro, Jesus habita em você. Amém? Não importa se você mora em Alphaville ou em Alfavela, seja verdadeiro. Não negocie a verdade. Amém? Não tenha medo. Ei, a Bíblia diz assim, ó, nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Querido, quem nos liberta é a verdade, não é mentira, não é um engano. Amém? Quer ver a sua vida? Quer ver a sua vida enrolar, engordar? É você começar a substituir a verdade pela mentira. Experimenta começar a ficar mentindo para tua esposa, para tua esposa, mentindo para os teus filhos. Experimenta. E aí tu vai ver a tua vida virar em meio. A tua vida não vai nem girar numa roda gigante, ela vai capotar. Porque Deus não tem prazer na mentira. Deus tem prazer na verdade. Por isso ele diz: cinjam-se com o cinto da verdade. Estejam cingidos com o cinto da verdade. Judá negociou o cordão, que era o seu cinto de pastor. Nenhum cristão, nós como cristãos, como igreja, não podemos negociar. Amém, irmãos? Mas é só uma mentirinha. Eu não minto. Aqui eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Que eu gosto de contar a minha história, mas falar a história. Eu gosto de contar a minha experiência. Quando eu comecei a trabalhar na portaria, eu comecei pintando o prédio, depois surgiu uma vaga para ser porteiro. Aí eu fui ser porteiro. Só que quando eu estava lá, eu via como é que acontecia a movimentação. Os motoristas, eles gostavam muito de chegar lá no porteiro e de vez em quando eles queriam matar um pouquinho do tempo. Quando a secretária ligava para a portaria: fulano já chegou por aí? Aí ele chegava e disse: rapaz, cheguei quase na hora, disse que eu não estou aqui não. Aí eu entrei na portaria e eu vi essa movimentação. Ah, meu irmão. Aí quando até chegou um: irmão, eu fiquei: diga lá, irmão, quando ligar aí para mim, eu disse: ó, me desculpe, me perdoe, mas se você está aqui, eu vou dizer que você está aqui. Se você está no prédio, eu vou dizer que você está no prédio. Então, converse com a secretária lá, não diga a ela que nem ligue para mim. Fale diretamente com ela para ela avisar o patrão, para ela dar uma engoda de vocês. Não, eu não quero me meter nessa história. Porque não é porque eu estou aqui e que você, o outro porteiro, aceita, está mentindo, eu não vou aceitar. Por mais que eu esteja começando agora na portaria, eu não vou aceitar. Me perdoe. Eu não vou mentir. Só para você ficar bem, tirar um descanso aí, não vou mentir. Me perdoe. E aí eles já ficaram meio assim. Aí depois eles entenderam: ah, realmente, irmão,
O irmão é diferente. O irmão é diferente. Irmãos, se a gente não procurar agregar o valor da palavra à nossa vida, o que nós estamos fazendo? Eu sei que nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas eu também sei que com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos conseguir vencer um bocado de batalha e nos posicionar de forma que o nosso Deus se agrade de nós. Amém? Amém? Não negocie a verdade. Compra ela, não venda. Nós fomos libertos e continuamos sendo libertos pela verdade. Não é a mentira, não é o engano, é a verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso 36: se pois o Filho vos libertar, porque Jesus, Ele é a verdade. João 14, verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus, Ele é a personificação da vida, da verdade, do caminho e do amor. Repete comigo, diga: Jesus é a personificação do caminho estreito, da verdade que liberta, da vida abundante e do amor incondicional de Deus. Uau! Repete comigo, diga: eu não vou negociar. Diga esse segundo item: o cordão. Diga o cinto. Diga o cinto da verdade. Eu estou cingido com ele. Diga: nenhum engano do diabo, nenhuma mentira vai prevalecer sobre a minha vida, porque pela palavra eu tenho aprendido que eu sou cristão e eu preciso andar na verdade. Amém? A terceira coisa que Judá negociou foi o cajado, e por ele negociar ele ficou na mão de Tamar. E como eu já falei, se nós negociarmos essas três coisas, o anel, que é o selo, o cordão, que é o cinto, e o cajado, nós vamos sair de debaixo da mão de Deus e ficar na mão dos homens e até do próprio diabo. Lembre-se que quando Tamar levantou os três itens, Judá reconheceu: ela é mais justa do que eu. Ela não merece morrer. Se tem alguém que mereça morrer, talvez seja eu, porque o que ela tem na mão é meu. E se ela está grávida, ela está grávida da minha pessoa. Ele ficou na mão de Tamar. Todo cristão que se preza precisa preservar essas três coisas. Diga comigo: o cajado. O cajado é símbolo de autoridade. Repete: o cajado é símbolo de autoridade. Todo cristão que confessou o nome de Jesus, que foi investido ou revestido da presença do Espírito, da presença de Deus, meu irmão, a autoridade de Deus está sobre a sua vida. Deus disse lá, eu falei o texto, em Êxodo capítulo 12, verso número 11, Deus disse: Moisés, diga ao povo que eles se preparem com o cinto, estejam cingidos com o cinto, estejam calçados com sandálias e estejam com o cajado na mão. Presta atenção como Deus é tão lindo. O cinto é o cinto da verdade. Os pés com sandálias, Paulo ele vai falar que lá na armadura de Deus, os pés precisam estar calçados com a preparação do Evangelho da Paz. E o cajado é o símbolo de autoridade. Quando Deus tira uma pessoa do mundo, as três coisas que Deus dá ao crente é a libertação pela verdade, é a preparação do Evangelho, e enche essa pessoa, prepara essa pessoa, investe essa pessoa de autoridade por causa do cajado e do conhecimento da palavra, prepara ela na palavra. E se a pessoa está cheia da palavra, olha como é interessante, no Velho Testamento as pessoas não eram cheias do Espírito Santo como nós somos hoje. De vez em quando o Espírito descia para um propósito e enchia a pessoa, mas depois ele retornava. Olha como Deus é lindo. Vão sair do Egito?
cingidos e com sandálias. As sandálias é a preparação do Evangelho. Hoje, um crente que está cheio da palavra, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Eu te provo. Jesus disse assim, ó: se vocês me conhecerem, se as minhas palavras estiverem em vós, eu orarei ao Pai e Ele vai enviar o Consolador a vocês. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Eu vou orar ao Pai e Ele vai vos encher da palavra, ou do Espírito Santo. Querido, quem está cheio da palavra de Deus, está cheio do Espírito Santo. E se está cheio do Espírito Santo, tem o cajado da autoridade na mão. E a autoridade de Deus é tão linda, mas tão linda. E se você for para Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, é lá no capítulo 12, ou é o 11, os filhos de Seva vão expulsar o demônio. E eles dizem assim: nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega. Olha o nível de autoridade de Paulo. Os demônios se levantam contra os filhos de Seva e dizem assim: nós sabemos quem é Jesus, nós conhecemos Paulo, mas vocês quem são? O cristão cheio de autoridade, uau, ele é respeitado aonde ele chega. Foi por isso que Jesus disse assim, ó: se o sal perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Queridos, o cajado é símbolo de autoridade de Deus. E se o cristão tem a autoridade de Deus, ele tem sal para salgar, e ele dá sabor às pessoas. Agora, se perde esse sabor, se perde a autoridade, não existe coisa mais feia do que uma pessoa que em uma hora era um cristão verdadeiro, perdeu a autoridade e as pessoas agora estão blasfemando de Deus, apontando o dedo. Não existe coisa mais terrível. Eu estou falando aqui com pessoas que estão me vendo e vão me ver posteriormente. E o Espírito de Deus, quando Ele estava ministrando ao meu coração essa palavra, Ele mandava ministrar diretamente para pessoas que estão caídas, pessoas que negociaram o anel, o cordão, o cinto da verdade, o selo do Espírito Santo e o cajado da autoridade. E o Senhor mandou eu ministrar. Deus está mandando eu te dizer, e já está passando da hora de você ser restaurado. Ele quer restaurar essas três coisas na sua vida novamente, para que você, ao estar de pé, você dê continuidade ao plano divino, ao propósito divino, pois Ele já operou grandemente na sua vida e através da sua vida, e a partir dessa restauração, Ele vai operar ainda mais. E a palavra é esta: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Não fique caído. Deus quer restaurar essas três coisas na sua vida em nome de Jesus. Não fique caído, não fique prostrado. Como igreja, nós precisamos guardar com toda a força do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa alma. Nós precisamos lutar para guardar esses três itens: o selo, a verdade e a autoridade. Amém, queridos? Não negocie, nós não podemos negociar isso jamais. Não, uma mentirinha, não existe mentira. Negligenciar a busca do Espírito de Deus, nós não podemos. Precisamos, como igreja, todos os dias, buscar a presença do Senhor e sermos revestidos do seu poder. E todos os dias nós precisamos buscar o revestimento da autoridade. Jesus disse: em meu nome vocês falarão novas línguas, vocês expulsarão demônios. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum. Vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se nós estivermos preservando isso, nós vamos ter da parte de Deus a ousadia, a intrepidez e a coragem de ousar, usando o nome de Jesus, para repreender o mal.
e para vivermos uma vida plena na presença do Senhor. Como eu falei, uma história tão bizarra, mas essas pessoas fizeram parte da genealogia de Jesus. Eles fizeram parte do plano de salvação. Nós estamos caminhando nesse plano, amém? Nesse projeto, amém, queridos? Amém, queridos? Nenhum de nós está isento de chegar a vacilar como Judá vacilou. Nenhum de nós. Tem pessoas que por causa de uma fraqueza do caráter acabam falhando. Ele estava viúvo, ela estava viúva, a vontade da carne. Ele acabou cedendo à fraqueza da carne. Olha que coisa interessante. Tem muita gente que está caída por conta disso. Por causa de uma fraqueza da carne. Caiu, perdeu, negociou essas três coisas e está caído. Mas Deus está dizendo: eu quero restaurar. Amém, irmãos? E quanto a nós, como igreja, precisamos preservar as três coisas que o cristão jamais pode negociar. Nunca negocie isso. Nunca negocie isso. Está no telefone, fulano está ligando, diz que eu não estou, não. Tá sim. Se você quiser estar aqui, fala você. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Amém? Amém, queridos? Deixa eu encerrar com uma historinha. Conta-se que a menina, toda vez que o pai dela estava em casa, alguém ligava no trabalho para ele, e aí toda vida ela atendia. E aí ele dizia para ela: não, diga que eu não estou. Só que um dia ela se converteu. Ela entregou a vida ao Senhor. Ela se converteu. E aí aconteceu que ligaram. Quando ligaram, aí o pai dela foi e disse: diga que eu não estou. Aí ela foi, olhou para ele, fechou aqui e disse assim: não, papai, eu não posso fazer isso. E ele ameaçando: você vai levar uma pisa. E ela disse: não, papai, eu não posso mais fazer isso. E ele disse: olha, tu está desobedecendo minha ordem. Aí ela disse: papai, se a sua ordem é para me levar a pecar contra o meu Deus, então ainda que você me mate, eu não vou lhe obedecer. Se o senhor quiser dizer que não está aqui o telefone. Mas eu mesmo não vou pecar contra Deus. Queridos, ainda que seu chefe seja lá para fundo, se for para perder o trabalho, perca o trabalho, mas não minta. Não engane, não iluda. Não podemos negociar a verdade. O selo que é o Espírito Santo e a autoridade. Porque é isso que o diabo quer, uma brecha. E a gente vai abrindo essa brechinha e ele vai entrando. Quando a fé domina a nossa vida, a gente está caindo. Amém, queridos? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Põe a mão no coração. Aleluia. Põe a mão no coração. Põe a mão no coração. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus foi tão fiel. Deus foi tão fiel e permitiu que Judá fosse um daqueles que iria compor a genealogia, fazer parte da genealogia de Jesus. Que coisa mais linda. Judá era um homem bom.